A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nesta noite. Glória a Deus, culto da família. Mais um dia vamos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Sei que você já tem esse momento preparado de adoração, de busca, confiança em nosso Deus. Esse momento é da palavra e hoje nós vamos estar meditando na palavra do Senhor, que está em Mateus no capítulo 6. Temos esta palavra na nossa mente e cada vez que ela vem ao nosso coração é para nos alegrar, nos dar esperança, saber que não estamos sozinhos, mas o Senhor é conosco. Essa palavra ela vem para confortar o nosso coração. O tempo que estamos vivendo, de muitas preocupações, mas aqui está a direção que o Senhor nos dá. Como viver e confiar nele. Amém? Vamos estar meditando Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? Então aqui, a direção que o Senhor nos dá para não estar. É interessante quando a palavra vem falando, por isso vos digo, não andeis cuidadosos, preocupado, tenso, ansiosos, né? Então, quando nós meditamos essa palavra, você imagina tantas coisas que você está preocupado, está passando, não sabe como resolver, mas a direção que o Senhor nos dá é essa. Se o Senhor diz para nós, não andeis cuidadosos, quer dizer, é porque Ele quer que a nossa confiança venha estar nele. Ele sabe como ajudar, derramar as suas misericórdias. Nós precisamos aprender, essa palavra ela nos ensina que nós precisamos nos derramar diante de Deus e saber que Ele não vai nos abandonar. A própria palavra diz, não andeis cuidadosos. Aqui, o próprio Jesus, amados, quando Ele estava passando a sua mensagem, falando ali para a multidão, então, ensinando para os seus discípulos, Ele disse isso.
isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Então aqui o Senhor está dizendo, falando dessa forma, porque a nossa vida é importante. E quantas vezes nós queremos ficar só olhando para o problema, para a situação, mas aqui o Senhor está falando que nós temos um valor maior. A nossa vida é maior do que qualquer coisa aqui na terra. Então, por isso que a palavra vem falando dessa forma. E nós precisamos, irmãos, tomar posse de palavra como essa, que nós temos no nosso coração, já ouvimos tantas e tantas vezes. E o Senhor, mais uma vez, Ele está nos ensinando a confiar nele. Não importa como está a situação, então somente confie em Deus. Apresente a Ele a situação, fale para Ele. E Ele é o Deus que tem todo o poder para mudar a situação, para prover aquilo que nós achamos que está acabando, que não vai ter mais jeito. Não! Vamos confiar nesse Deus que nós servimos. Ele é o Deus aqui, Ele é o Pai soberano que nós temos, que vê todas as coisas. Então aqui o Senhor nos ensina que a nossa vida é importante, é maior do que qualquer coisa aqui na terra. Porque todas as coisas vamos apresentar a Deus, todas as coisas, sendo da vontade dEle, Ele prover para nós. E aquilo que Ele não colocar nas nossas mãos é porque não é bom para nós. Mas Deus quer o melhor para os seus filhos. Aqui no versículo 26, quando diz: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então, você veja, muitas vezes estamos preocupados com tantas coisas, situações assim, e nós queremos resolver, e quando não resolvemos, nós ficamos ansiosos, perdemos o nosso sono. Muitas vezes até tratamos aquele que está mais próximo de nós de uma maneira ruim, porque o nosso coração não está em paz. Nós só estamos olhando para aquele problema. Nós não olhamos com olhar de misericórdia para aqueles que estão ao nosso redor. Muitas vezes queremos até maltratar, porque o nosso coração está ansioso, está inquieto, não tem paz.
Então, aqui o Senhor nos ensina que a vida é importante, porque a nossa vida, quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, o Senhor vai nos dar graça, vai nos dar saúde. É quando estamos ansiosos, inquietos, abalamos a nossa saúde física, emocional, espiritual, tudo vai mexendo, trazendo situações piores ainda. Mas o Senhor, eu vejo aqui essa palavra, o Senhor acalma o nosso coração. Ele quer que cada Ele mostra para nós as coisas mais simples. Porque Deus, Ele faz dessa maneira. Tem aquela passagem lá em Gênesis, quando Abraão estava muito... Eu vejo assim, quando eu vejo aquela passagem lá, Abraão estava depressivo. Estava em depressão, ele estava fechado, porque ele tinha algo no seu coração que deixava triste, porque a sua mulher estéril, ele já estava alto em idade, né? Não tinha mais esperança nenhuma. Embora ele já tinha conseguido tantas coisas, mas ele não tinha um herdeiro. E nessa passagem, na palavra de Deus, diz que ele estava fechado, pensando, porque Deus conhece os nossos pensamentos. Por que o Senhor está nos dando esta palavra nesta noite? Porque o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe o que nós estamos passando. Então, o Senhor, tempo a tempo, embora você diga, já ouvi muitas vezes essa palavra, mais uma vez o Senhor está trazendo a sua memória, ao seu coração, para que você venha crer e receber o amor de Deus no seu coração. E saber que Deus se importa contigo. Nessa passagem, Abraão estava fechado no quarto, estava fechado lá na sua tenda, quieto lá. E o Senhor vendo ali, contemplando o seu coração. O Senhor convida Abraão para sair para fora. Porque muitas vezes os problemas, as lutas desta vida, nos deixa fechado. Esse fechado que eu estou dizendo, o nosso coração se fecha. E muitas vezes até mesmo na nossa casa, a nossa fala, nós não queremos falar com ninguém. Nós queremos ficar no nosso canto, no nosso mundo, olhando só para aquele problema. Mas o Senhor se importa conosco. Mesmo que o nosso coração esteja triste, abalado, fechado, não querendo, muitas vezes dizendo, não quero falar com ninguém, não quero, não estou bem. Porque é isso que o inimigo coloca nos nossos corações. Para se fechar mesmo, para deixar a tristeza tomar conta, para que a preocupação, a ansiedade venha fechar mesmo o nosso coração. Mas o Senhor nesta noite, assim como Ele fez ali com Abraão, Ele convida Abraão para sair para fora. Ali na conversa do Senhor com Abraão, Ele diz bem claro que ele já não tinha mais esperança. Quando o Senhor Deus chama ele para fora, e Deus
Deus manda ele olhar as estrelas do céu, se é que ele pode contar. Por que que Deus manda ele olhar para as estrelas do céu, para o alto? Porque o Senhor, Ele quer que olhamos, que a nossa visão esteja para o alto, para os céus, que a nossa visão esteja em Deus, não nas coisas terrenas. Porque ali Abraão, ele estava olhando somente para a sua vida, que nada tinha acontecido, e o Senhor mostrou para ele algo grandioso. Conta se é que pode as estrelas do céu. Imagina, porque o Senhor estava mostrando algo grande para ele. E ali o Senhor dá a promessa de um filho. E ele ainda fala, Senhor, quando o Senhor fala do herdeiro, ele imagina que era o seu servo, Eliezer, que herdaria os seus bens, mas o Senhor fala para ele que não, que o herdeiro dele era da semente dele, era filho dele. Então ali o Senhor traz promessa. Então quando eu vejo assim, trazendo à memória essa passagem, então o Senhor, muitas vezes quando estamos lá no nosso canto, lá no nosso mundinho, fechado, achando que Deus não está contemplando, Ele está contemplando, Ele está olhando para nós. E Ele está trazendo promessa. Ele quer que nesta noite você está ouvindo esta palavra, você abra o seu coração para Jesus e descanse o seu coração em Deus. Saiba que Deus contempla a tua fé. Assim como Ele chamou Abraão ali e deu a promessa que daria um filho. Promessas grandiosas, e você sabe o que aconteceu na vida do servo Abraão. E da mesma forma, quando eu vejo essa palavra aqui no versículo 26, Jesus ali falando, olha aqui o que o Senhor mostra, algo tão simples, mas por quê? É para nós olhar para o alto, amados. Aqui quando diz assim, olhai as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? Então, o Senhor, nesta noite, o próprio Jesus Cristo, Ele deu esse exemplo aqui. Por quê? Talvez você diga essa palavra, mas aqui o Senhor, aqui está o mistério. O Senhor Jesus, Ele sempre nos leva a olhar para as coisas mais simples e perfeitas, porque foi o nosso Deus que fez. Aqui quando diz, olhai para as aves do céu, é para nós olhar para o céu e ver o mistério, ver as coisas perfeitas, lindas que o nosso Deus fez. Os pássaros, cada um tem o seu estilo, tem a sua penagem linda, maravilhosa, são livres, eles vão aonde deseja. E muitas vezes você nunca parou para olhar o quanto é belo, o quanto é maravilhoso. E aqui
O Senhor diz que Ele cuida das aves do céu. Com tanto cuidado, com tanto zelo, cada uma mais linda que a outra, espécie de toda forma. E o Senhor tem o zelo de cuidar. E ainda, o Senhor diz para nós, Ele cuida das aves do céu. E agora você imagina, você não tem mais valor do que um pássaro. Você tem muito valor. Olha o que Jesus Cristo já fez por você. Olha o que o Senhor Jesus Cristo já fez por nós. Você foi comprado com sangue precioso. Jesus já passou tudo. E agora, o Senhor nos ensina e diz que você tem muito mais valor. Se Ele cuida das aves do céu, Ele cuida de você, amado, amada. Nós estamos aqui porque o Senhor tem nos dado graça, tem nos dado livramento. E não é porque está essa situação ou aquela, cada um de nós aí sabemos. Cada um que está ouvindo essa palavra, o Espírito Santo está falando ao seu coração. Que não é para você se envolver só com as coisas terrenas, com os problemas. Não é para você abandonar o reino. Não é para você abandonar Jesus por causa dos problemas. Porque Jesus é maior do que qualquer luta, do que qualquer enfermidade. Ele é aquele que nos dá vida, aquele que nos levanta, nos dá força para prosseguir. E muitas vezes nós ficarmos olhando só para o problema, nós vamos sucumbir, vamos a cada dia perder a nossa fé. Porque a primeira coisa que o inimigo coloca no nosso coração é isso. Olha o que está acontecendo, como está essa situação. E o que adianta você estar na igreja? O que adianta você estar aí? Mas eu quero dizer para você, é a palavra do Senhor que nos ensina e nos mostra que esse Pai, Jesus Cristo, Ele cuida de nós, Ele se importa conosco, Ele se importa com você. Não importa a luta que você está passando, Ele está te dando esta palavra para renovar as tuas forças. E eu vejo aqui essa palavra, olhai as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Olha isso. Não tem de vós muito mais valor do que elas? É isso que o Senhor fala para nós, amados. Nós temos, talvez você diga, mas já estou desanimado, já perdi a minha fé. Em nome de Jesus, repreenda isso. Confie no Senhor. Avive a sua fé. Peça para o Senhor. Declare nesta noite, Senhor, é a tua palavra que diz que o Senhor se importa comigo. Me ajuda, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Comece a falar com Deus, porque assim a palavra nos ensina, amados. Porque o Senhor nos ama. Você não está sozinho. O Senhor tem te guardado, cuidado de você.
Você está aí ouvindo esta palavra porque Jesus te ama, porque Ele quer te fortalecer, te animar, alegrar o teu coração, trazer esperança. Por esta razão o Senhor fala dessa forma. E ainda aqui no versículo 31 diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque tudo isso vem na nossa mente. A preocupação, a situação, cada dia ouvimos notícias e aquilo vai fervendo na nossa alma. A preocupação, a ansiedade. Mas eu quero dizer para você, você tem Jesus Cristo, você tem um Pai poderoso, não vai te abandonar. Tão somente exerça a sua fé, confie no Senhor, exerça a esperança, coloque a sua esperança em Deus, não no homem, não nas notícias, que muitas vezes deixa o seu coração cheio de dor. Mas não fique ouvindo só vozes e vozes, mas ouça uma voz, a voz de Deus. Ouça a palavra de Deus, que é essa que te levanta, te dá graça para você prosseguir. Creia na palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus, porque é ela que nos dá vigor, força para prosseguir, em nome de Jesus. Se apegue à palavra de Deus. Você já leu a sua Bíblia hoje? Já fez a sua oração? Faça isso, amado. Não deixe de ler a sua Bíblia. Não deixe de meditar na palavra do Senhor. Não deixe, mesmo que seja um versículo, mas o Senhor fala contigo. O Senhor quer que você se alimente da palavra de Deus. Então aqui quando diz, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? É assim a vida. Mas a palavra nessa noite nos ensina que nós não podemos estar inquieto, mas que a nossa confiança precisa estar em Deus. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Quer dizer, o mundo vive correndo, angustiado, em desespero. Muitos não param para ouvir a palavra de Deus. Muitos não estão olhando para Deus. Não estão com os olhos no Senhor, mas estão com os olhos tão somente como está a economia do mundo, o que está acontecendo, como que vai ser, o que eu vou fazer. Amados, o mundo é isso, quando aqui a palavra diz, porque todas essas coisas os gentios procuram. O mundo está correndo para lá e para cá. E muitos não tiram tempo para Deus. Mas o cristão, o servo de Deus, é isso que eu, em nome de Jesus, que entre na sua mente. Nós precisamos tirar tempo para alimentar
a nossa alma, o nosso espírito. Estar na confiança que o Senhor está no controle das nossas vidas. O mundo está em desespero, em caos. E cada vez mais o servo de Deus precisa parar e dizer: eu tenho algo grande, maior, soberano, poderoso. Eu tenho o meu Pai eterno, Jesus. Começar a despertar a sua vida com Deus, porque é isso que traz esperança ao nosso coração. Quando não agimos dessa forma, nós vamos estar igual todo mundo. E o cristão, o servo de Deus, não é todo mundo. Não é igual ao mundo. Há diferença. Você tem que ter esperança no seu coração. Confiança em Deus, como a palavra de Deus nos traz assim. Aqui ainda diz assim: de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, porque Deus nos conhece, Ele sabe, Ele conhece a nossa escritura, Ele conhece os nossos pensamentos. Antes de eu abrir a minha boca aqui, o Senhor já sabe o que eu vou falar. Antes de qualquer coisa, o Senhor sabe. Então é isso que o Senhor quer acalmar o nosso coração nesta noite. Ele diz que Ele sabe de tudo, Ele nos conhece, desde o ventre da nossa mãe, como a palavra de Deus diz. Então, o que nós precisamos aprender é isso, como está aqui no versículo 33, que é isso aqui que tem que estar no nosso coração. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É isso aqui que o Senhor quer de nós. Buscar primeiro o reino de Deus, Jesus. Olhar para o alto. Assim como o Senhor, eu dei o exemplo de Abraão, o Senhor chamou ele para olhar as estrelas do céu, olhar para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É isso que nós precisamos declarar. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É isso que nós precisamos declarar. E aqui a palavra de Deus nos ensina. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É o Senhor que nós precisamos buscar. O reino, Jesus Cristo. Amém? Porque quando nós buscamos, amados, tenha certeza que quando você prioriza Deus na sua vida, tudo Deus provê. É a palavra de Deus quando você prioriza. Quando você vai olhar primeiro para Deus, é dele que vem todas as providências. Tudo aquilo que você necessita é do Senhor que vem. Então, tire os olhos das coisas terrenas e busque o que vem do alto, aquilo que vem do Senhor para você. É isso aqui, esse versículo você tem que ter no seu coração. Você levantou, tudo te leva para você deixar de fazer a sua oração, de ler a tua Bíblia,
de ter um momento com Deus. E talvez aquele dia que você tem que fazer uma consagração, tudo te leva a deixar para depois. Aí você levanta, não tem tempo para oração, já vai para o trabalho, depois passa o dia na correria, quando chega a noite você está muito cansado, cai na sua cama, dorme, não fala com Deus. Mas aí os problemas todos estão te rodeando. Mas o que eu quero dizer, priorize Deus. Tire tempo para buscar. Buscar, quando eu vejo aqui esse versículo, mais buscar primeiro o reino de Deus. É você se derramar na presença de Deus, estar na dependência de Deus, apresentar a sua vida, pedir a direção em tudo que você for fazer, que o Senhor esteja à frente. Mas muitas vezes nós vamos e deixamos de falar com Deus. E aí, aqui eu vejo a direção certa é buscar primeiro o Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas, tá assim na sua Bíblia, todas, não é aqui aquela coisa ou alguma coisa, todas as coisas vos serão acrescentadas. Amados, eu creio nisso aqui. E eu vivo em cima desta palavra, porque eu sei que ela é pura e verdadeira. E é ela que me dá o socorro. E é por essa razão que nós precisamos buscar o Senhor, porque é maravilhoso isso aqui. E ainda diz mais assim: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Então, como eu sempre digo, para que eu vou ficar preocupada com o dia de amanhã? Se o dia de amanhã não me pertence, pertence a Deus. Eu sempre falo isso aqui, neste altar. O ontem já foi, passado, não volta mais. O presente é agora, hoje, aqui, ó, glória a Deus. Eu me alegro cada dia, porque é o presente que eu estou vivendo. Eu tenho oportunidade, eu tenho vida, eu posso glorificar a Deus, posso deixar Deus mudar situações na minha vida, me ensinar a cada dia, agora. O amanhã não me pertence, eu não sei o que vai acontecer, mas o Senhor sabe. Então, mais uma vez, quantas vezes o Senhor Jesus aqui, ensinando nesta palavra, dizendo assim, não andeis, pois, inquietos. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos com a vossa vida. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Tudo isso o Senhor Jesus ensinou para nós e deixou. Ele passou essa palavra maravilhosa para aquela multidão e hoje ele passa para nós, e que você receba no seu coração e tenha fé. O Senhor Jesus te ama, mas primeiramente busque o Senhor Jesus de todo o seu coração, de toda a sua alma, e creia e verás a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe, que essa palavra ela seja iluminada pelo Espírito Santo no teu coração, e que você tome posse aí e comece a declarar que você é mais que vencedor em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, fiquem na paz do Senhor e até o próximo culto.